Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Anísia Ontem e prosseguindo aqui sempre com vocês nessa nossa reflexão sobre tudo que Jesus falou, qual é a compatibilidade que nós estamos encontrando no nosso mundo atual, no nosso momento, como um ser em desenvolvimento moral, ético, espiritual. Então, essa é a grande reflexão. O programa, os episódios, eles têm essa função, atingir lá no nosso âmago a nossa, vamos dizer assim, nossa chama divina, né? A nossa centelha, que muitas vezes, de acordo com aquilo que nós entendemos da vida, ela vai se apagando. E Jesus, ele vem nos trazendo informações de tudo que está acontecendo no momento. Algumas pessoas acreditam que tudo isso já passou, mas isso está muito, muito assim, no nosso presente. Então, nós percebemos que existe uma cobrança de todos os lados da nossa compreensão, da nossa conscientização e também, né, do nosso autoconhecimento, para que nós possamos encarar tudo o que está ocorrendo, tudo o que poderá ocorrer. Nós sabemos que o nosso mundo, ele é sempre atacado de alguma forma. Se nós analisarmos toda a história do nosso planeta, nós vamos ver que já em muitas ocasiões ele já entrou quase numa extinção. Mas porque não é da nossa vontade, é a administração do nosso Criador, então nós estamos aqui, depois de tantos eventos que já aconteceram e provavelmente tantos outros que acontecerão. Mas falando do nosso momento atual, nós vamos entender que cada um de nós, quando aportamos aqui nesse nosso mundo, nessa nossa, vamos dizer assim, escola chamada Planeta Terra, então nós temos na nossa consciência aquilo que nós devemos desenvolver. Nós não trazemos ali, né, escrito assim, vamos agora esse manual, item 1, não dá para nós fazermos o checklist, porque nós também enveredamos por caminhos tortuosos, e esses caminhos nos distanciaram muito do objetivo maior, que é realmente o nosso avivamento espiritual. Quando eu falo avivamento, é exatamente isso, é dar cada vez mais expansão para aquilo que realmente nós somos. Nós somos seres eternais. Já trazemos uma bagagem muito grande. E tudo está latente em nós, inclusive as nossas experiências. E isso posto, então, Jesus vem nos trazendo, né, dentro desse sermão profético dele, algumas notas bem importantes, como a que nós vamos falar hoje. Mas antes eu peço que você deixe o seu like, seu comentário e me diga o que você está achando dessa nossa jornada com Jesus. Se isso realmente mexeu alguma coisa dentro da tua consciência. Da minha mexe todas as vezes que eu me disponho a ficar junto com vocês. Mas aqui nós vamos ver hoje Jesus falando da parábola dos talentos. A princípio, a impressão que a gente tem é que isso foi uma história lá né, quando Jesus passou e, enfim, que não tem muito a ver com a gente. Então, vamos lá. Jesus, então, ele termina falando, né, no último, na última frase que ele falou do vídeo passado, ele fala: vigiai, porque vocês não sabem nem a hora, nem o dia em que o Filho do Homem há de vir. Então, isso é
é uma afirmação muito clara. É lógico que nós não vamos florear, vai vir na nuvem, vai vir... Não, ele virá, mas isso é certo, né? E aí, então, ele passa a falar essa parábola, porque isso é também como um homem que partindo para fora da terra, ele está falando, partindo para fora da terra, chamou os seus servidores e entregou-lhes os seus bens. Então, aí nós estamos entendendo que nós fazemos parte desses servidores, o mundo todo, a nossa população. E aí ele fala assim, e a um deu 5 talentos, e talentos seria assim, 5 talentos seria assim uma quantidade bem grande, muito grande, em valor monetário, digamos assim. E a outro ele deu 2, e a outro ele deu 1. E ausentando-se, logo foi para longe. Então, vamos entender aí, né? Então, ele fez 3 divisões. Um ganhou 5, outro ganhou 2 e outro ganhou 1. Então, não é que foi... Por que será que ele deu 5 para um, 2 para outro? Por que ele não dividiu exatamente igual? Por que não foram os talentos feitos numa conta em que desse pelo menos 2 para cada um? Foi 5, 2 e 1. Então, o total foi 8 talentos que esse homem, quando saiu da terra, deixou. Mas vamos prosseguir porque nós vamos entender a diferença dos talentos. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, logo foi negociar com os 5 talentos. Da mesma sorte, aquele que recebeu 2 também foi e negociou. Mas o que recebeu 1, ele enterrou o talento, ou seja, aquele valor financeiro, dinheiro, ele enterrou na terra, né? Fez um buraco e enterrou. E aí a vida prosseguiu. Então, aí nós temos esse tempo, né, dessa parábola, onde cada um fez aquilo que deveria fazer. Então, quem tinha 5 granjeou lá, foi lá e negociou, o 2 também, e o 1 enterrou. Enterrou na terra. Ficou lá, guardado. E muito tempo depois, aquele senhor voltou e fez contas com eles, ou seja, eles tiveram que prestar contas do bem que foi deixado por aquele senhor. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e disse, trouxe outros 5 talentos daqueles que o senhor me deixou, ou seja, ele dobrou a quantidade de talentos. E aí o senhor falou, muito bem, você é um bom servidor, sobre o pouco você foi fiel, e sobre muito te colocarei. Então entra na alegria do teu Senhor, ou seja, conviva com a alegria do teu Senhor, aquilo que eu posso te dar, que é muito mais do que os 5 talentos que eu dei. Tudo bem. Aí chamou o que tinha 2, que tinha entregado 2 talentos. E aí ele falou a mesma coisa, o senhor me entregou 2 talentos e eu estou aqui agora com 4. E o senhor também ficou muito satisfeito e também fez a mesma coisa. Deu da mesma forma que ele deu para aquele que tinha produzido 5, que tinha dobrado, assim também o que tinha recebido 2. Entrou para a alegria do Senhor. Quando ele chega daí naquele que tinha recebido 1 talento, então então disse aquele que enterrou o talento, Senhor, eu te conheço e sei que você é um homem duro e que
colhe aonde não semeou. E ajunta também aonde não foi espalhado. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tem o único talento, mas é teu, tô devolvendo. E aí nós vamos entender, né, um contexto muito amplo, um universo imenso dentro dessa parábola. Porque, lógico que esse que tinha um talento e que o enterrou, ele foi chamado de mau e negligente servidor. E se você sabe realmente que eu ajunto onde não espalho, você deveria ter dado o meu dinheiro àqueles que sabem fazer render. E aí eu teria então os 2 talentos, né? Daí então ele fala: tirai, pois, o talento e dai a quem tem 10 talentos. Então, aquele que tinha 5 e granjeou mais 5, ele vai ficar com 11. Por quê? Porque ele trabalhou mais, porque ele desenvolveu mais a sua qualidade de filho do Criador. Ou seja, ele abriu mais a sua consciência. E nós aqui, nós não estamos assim num patamar de igualdade, todos nós. Então, aqui Jesus explica, uns podem receber os 5 talentos, porque vão reproduzir. E se nós olharmos, nós veremos muitos que receberam 5 talentos e devolveram 10 talentos. Porque ajudaram a humanidade de alguma forma, evoluíram a mente humana, porque através dos seus esforços, através daquilo que eles se propuseram a fazer para o bem comum da humanidade, então eles se saíram bem. Então eles granjearam o dobro de talento. E lógico que, como nem todos estão no mesmo patamar, na mesma estatura moral e até na estatura de doação, então aquele que recebeu 2, mas ele também trabalhou com os 2, ele multiplicou. E aí então ele entregou 4 talentos. Então nós percebemos que existe sim, né? Dentro de nós percebemos que nós temos essa capacidade, essa profusão de criatividade para trabalharmos os nossos talentos. Então, está na hora de nós pensarmos quais são os talentos que estão em nosso poder e o que nós podemos fazer com esses talentos. Nós temos, às vezes, né, uma grande parte da humanidade tem preguiça. Preguiça de mexer com aquilo que é a nossa potencialidade natural. É a nossa essência divina, a nossa essência do Criador. Então, é melhor adormecer, é melhor ficar cochilando com um talento enterrado do que ir multiplicar esse um único talento. E aí que está o nosso grande engano, e aí que está também a nossa grande infelicidade. Porque ninguém é tão pobre que não possa levar ao outro, e lógico a si mesmo, porque quando eu levo ao outro é porque eu já tenho para mim, levar ao outro o seu sorriso, a sua capacidade de deixar o outro numa vibração melhor. Então, nós podemos sim, e nós temos que sair desse sono, temos que sair dessa acomodação, porque o tempo está pedindo isso para nós. Nós temos hoje no mundo um crescimento muito grande do esfriamento daquilo que nós acreditamos. Muitas pessoas acreditam assim, que existe lá um Criador, que Jesus veio, mas que é cada um por si. Não tem até um adágio popular que diz, cada um por si, Deus por todos. E na verdade isso se chama egoísmo, é centrar, né,
apenas em si mesmo. Então, cada um por si. Então, eu me viro e os outros que se virem. Ou melhor, que se danem. Porque eu vou me virar para mim. E se Deus quiser, que ajude todo mundo. E não é assim. Nós temos um patrimônio imenso, um patrimônio maravilhoso que nos foi dado para que nós possamos realmente crescer. Então, muitas vezes nós assistimos séries, assistimos novelas, ou lemos livros, romances, onde o fantástico acontece. Então, é lá uma projeção, né? O personagem sai lá de trás de uma situação, vamos dizer, até de pobreza, de simplicidade, e ele vai galgando, e aí ele chega aos grandes cargos, e a gente então sonha junto com esse personagem. Nós falamos, isso só acontece em filme. Lembrando que nós temos aqui uma pálida ideia daquilo que é a realidade verdadeira. Então, nós temos todo o potencial. Sair do nosso conforto ou da nossa área, né, da nossa zona de conforto e colocar a nossa criatividade, colocar os nossos talentos para serem multiplicados. Mas eu não tenho tempo para fazer isso. Qual é o tempo que nós temos? Nós temos tempos para sair, entrar numa empresa, assinar ali o nosso ponto, sairmos dessa empresa no final do dia, muitas vezes com uma contrariedade muito grande, com cansaço, com uma insatisfação, chegarmos no nosso lar, aí as coisas já não estão tão bem, aí nós temos que nos acomodar, ou então explodir a nossa insatisfação, ou então nos isolar. Olha só aonde Jesus chegou com essa parábola dos talentos. E aí, esse talento que tá ali, não era só para ir lá e ganhar dinheiro e passar nervoso com os superiores, com né, gerente, chefe, CEO, sei lá o quê. Não era só isso. A nossa vida não se resume nisso. A nossa vida se resume em expansão da consciência, em buscar o conhecimento, primeiramente de nós mesmos, e depois colocarmos todos esses ensinamentos de Jesus, preenchendo as nossas falhas, os nossos vazios. Então, Jesus é muito claro quando diz aqui, né, que ele diz assim, porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas aquele que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E isso nós estamos repetindo. Então, quando nós nascemos, nós temos lá zerado, vamos dizer assim, todas as nossas experiências, os nossos acertos e os nossos enganos, os nossos desvios, eles estão zerados. Então, nós temos a possibilidade de iniciarmos dali para frente. Só que daí, quando nós começamos a entender o que é a vida, aquilo que nós viemos fazer aqui, aí vem essa acomodação daquele que recebeu um talento. E é lógico que muitos vão achar que quem recebeu um talento, coitadinho, já estava mesmo fadado a não receber nada, porque afinal de contas aquele senhor, ele já sabia que aquele era meio que, né, braço curto. Não braço curto para o trabalho, braço curto para a sua expansão espiritual, consciencial. Então é isso que Jesus está falando. Aí ele diz assim, que aquele servidor, ele é inútil. E ele vai ser lançado nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. As trevas exteriores significa, eu já falei em outro episódio, que é algum lugar aonde nós vamos ter que aprender com mais dificuldade ainda
do que nós estamos tendo agora. Então, são as trevas exteriores. Essas trevas exteriores, nós podemos também entender que é aquilo que nós focamos apenas, né, para fora, tudo aquilo que nós deixamos de olhar para dentro. Então, nós temos que acompanhar o desenvolvimento do nosso globo, desse planeta escola em que estamos, e também termos esse olhar para o nosso interior. E aí sim, pegar um talento e dobrar. É simples. E a maioria de nós, a grande maioria de nós, estamos com um talento. E a grande pergunta que fica, o que estamos fazendo com ele? Enterrado? É melhor, então, analisarmos e, se caso entendermos que está enterrado, desenterrarmos e irmos à luta. E é muito compensador. Então, a reflexão da semana é essa. Desejo a todos uma semana de muita luz e até a próxima. Não esquece, dá um like. Até mais.